Olá, Yolanda, boa noite. Tá me ouvindo bem? Manda um joinha aí se estiver me ouvindo. Já vou chamar a Alexandra já já. Tô tentando fixar aqui nosso tema. Vamos ver se dá certo. É, recebeu aí, né? Oi, Núbia, boa noite. Que bom você aqui. Coisa boa. Oi, Ale. Boa noite. Me ouve Olá, bem? olá, Fran. Sim, boa noite. Marca a câmera. Tudo bem contigo, querida? Bem, graças a Deus, ó, as mulheres já estão chegando aí para a gente conversar. Coisa boa. Helenita, seja bem-vinda. A Núbia já entrou também. Eu estava tentando fixar aqui o nosso tema, mas eu não consegui. Mas daqui a pouco a A gente já vai falar Marta. dele. Marta acabou de entrar. Marta é minha sócia, minha amiga querida. Oi, Marta, querida. Gostoso. A gente tem que fazer umas lives de três, né? Parece que agora já está liberado, né? Fazer um Já. barulho, né? A gente fazer um barulho É maior. super interessante. Acho que dá uma Não é? Não dinâmica. fiz ainda. Não Também fiz não ainda, fiz. mas Vamos testar aí. a gente pode trazer um tema assim para discutir em trio, né? Aí a Uhum. Marta pode vir com a gente aí para falar desses Verdade, assuntos verdade. também. Ela vai adorar. A Marta fala. Marta tem uma experiência muito grande na área de liderança, né? Ah, que Treinamentos tudo. corporativos de liderança. É o Tamo tema. junto, né? É, aham. Você também, né? Estamos no mesmo lugar. É, Bom, vamos começar, né? Porque assim, esse assunto, gente, que a Lê vai trazer, eu quero até pedir para as mulheres que já entraram começar a apertar o coraçãozinho aí, porque demora para o Instagram, né, mostrar que a gente está ao vivo. E um tema tão lindo, tão bacana, assim, que ajuda tantas mulheres. Acho que se vocês puderem também mandar aviãozinho para as amigas, para, né, as mulheres que vocês, né, têm paixão e que vocês acham que pode ser beneficiadas por esse assunto. tô fazendo isso Então, agora. isso, já vão mandando que a gente vai chamando. Bom, quem está entrando agora, né, assim como a Marta, é o primeiro contato, né, que a Marta tem comigo, outras vão chegar também como convidadas da Lê, as minhas convidadas daqui a pouco vão chegando aí também, Lê. Então, me apresento primeiro, que daqui a pouco elas vão entrando e aí já deu tempo de você começar a sua apresentação. Bom, eu sou mentora de profissionais, né? Trabalho bastante com mulheres. Hoje o meu foco aqui na minha página é trabalhar com o desenvolvimento de carreira e empreendedorismo para mulheres acima de 40 anos, né? São as mulheres que querem fazer mudanças importantes na vida profissional. E então aqui eu falo de autoconhecimento, de carreira, de planejamento de vida, né? De como planejar sua transição de carreira, se for o seu caso, como você pode se conectar com a sua essência profissional, com a sua missão de vida. Então, é o que eu acredito, é o que já aconteceu várias vezes comigo na minha vida, já fiz algumas transições, então tem muita história para contar sobre isso e muita ajuda também, né, para ajudar muitas mulheres que têm chegado até mim através, né, dessa minha experiência e de todas as formações que eu fiz para poder ajudar essas pessoas a se reconectar com a vida profissional. Bem-vinda, Thalita. Então, gente, olha, eu quero dizer que eu estou bem feliz de convidar a Lê, minha amiga. Fizemos uma formação juntas, ficamos amigas nessa formação, depois cada um seguiu o seu caminho, né? Cada uma a gente vai
encontrando novos desafios e conhecimento, e a gente vai se aprofundando, mas em algum momento na vida a gente acaba se esbarrando nas pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade, né? E, Ale, eu quero deixar um espaço aberto para você fazer sua apresentação, você que também é mentora de mulheres, fala sobre o seu nicho, o que você gosta de trabalhar, sua missão de vida aqui para a mulherada. Ah, Fran, primeiramente gratidão, né? É uma honra receber teu convite, estar aqui, fico muito feliz. Então, é bacana quando a gente se conecta com pessoas que, puxa, parece que vibram na mesma frequência, com pessoas que partilham do mesmo propósito, né? Então, gratidão, querida, uma honra estar aqui, né? E aí, é interessante, né? Eu trabalho também com mulheres já há um bocado de tempo. Eu sou mentora, né? Trabalho, sou consteladora, sou coach, especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano, né? Eu gosto de dizer, sou apaixonada pela, né, por todas as formas da gente mapear, estudar a mente humana, as relações, os relacionamentos, as dinâmicas que a gente trabalha aqui dentro, né? O que nos faz avançar e o que nos faz paralisar muitas vezes, né? Eu também sou mãe, né? Tenho duas filhas, tenho uma neta, né? Eu gosto de trazer esse, né? É um pouco disso também, porque nós somos uma soma, né? E a minha missão maior é ajudar mulheres a serem felizes após a separação, né? Eu sou separada e, e escolhi essa missão depois de muito tempo, né? Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, 23 anos, e já em paralelo já tinha uma empresa né, de consultoria de desenvolvimento humano, já atendia nessa área. E hoje minha missão é essa, né? Já há muito tempo eu já venho trabalhando com mulheres aí, foi unindo um pouco de tudo, um pouco de várias ciências, de vários conhecimentos, para falar de um lugar que eu vivi, de um lugar, né? Eu tive uma vida profissional muito ativa, né? Tenho e tive muito, né? Sempre valorizei muito essa, né, carreira profissional, né? E aí eu uni um pouco de tudo isso, né? Vivi uma separação, fui casada por 18 anos, né? Então eu vivi um relacionamento de 21 anos. Foi muito bacana, foi uma experiência assim extraordinária. E hoje eu digo assim, né? Por quê, né? Por que ser feliz, né? Após a separação, né? A felicidade é muito relativo, né? A felicidade não está fora da gente, a felicidade está dentro, né? E quando a gente acessa isso, a gente compreende isso, a gente não entrega esse poder para o outro, né? Ah, ninguém te machuca, ninguém te paralisa, não tem negócio que não prospera, não tem carreira que não se alavanca, não tem nada que te prende, né? Então, eu acho que conecta muito, e aí eu gosto de falar, né? Criei esse conteúdo falando desses 4 tipos de mulheres, né? E eu falo desse lugar, né? Desses 4 eu ocupei pelo menos 3, estou em remissão deles, né? Então eu já me coloco aqui, né? Nesse lugar, né? Onde eu tenho muita propriedade de falar. Ocupei, exerci, né? Sofri as consequências, aprendi muito, errei, acertei, voltei. E acho que é sempre uma jornada, né? Um caminhar, né? Aprendendo, evoluindo com o que a gente vivenciou. E aí eu fui entender, não só pela dinâmica que eu vivi, trabalhando, vivendo uma separação. Eu fui associada muito ao conhecimento, porque eu fui muito buscadora, estudiosa e querer entender aquilo tudo que estava acontecendo, né? E aí você vai compreendendo muitas coisas, né? Todo dia a gente compreende, a gente aprende. E aí eu, É né, verdade. trouxe, né, identifiquei essas 4, né, tipos de mulheres que mais impacta, né? Impacta muito em todas as áreas da vida, né? Pessoal, né, nos relacionamentos, na carreira, principalmente. Então é isso, Fran. Então, e aí a gente está trazendo, né, o tema desses 4 tipos de mulheres, esses 4 comportamentos que a lei estuda dentro da visão sistêmica, que é uma área de estudo dela, né?
e a gente discutiu muito sobre como trazer isso, né? Porque como a gente trabalha com mulheres, dentro do meu processo de mentoria, eu sei que muitas mulheres não alavancam, né, na vida profissional, muitas vezes por questões que ainda precisam ser resolvidas dentro de casa, né? Assim, então, às vezes vem para uma mentoria, ou tem vontade de fazer uma mentoria, ou tem vontade de fazer uma transição de carreira, mas tem toda uma dependência emocional, financeira por trás disso, né? E que, então, assim, a gente pensou em como o nosso conteúdo é tão parecido, porque as dores das mulheres são as mesmas, né? Tanto em resolver, né, sair de um relacionamento que às vezes não está agradável, quanto mudar de carreira, quanto como eu vou, né, me ver sozinha na minha profissão, sem ter o apoio de uma pessoa, né, junto comigo, no casamento e tudo mais. São várias dúvidas que vêm. Então, a gente encontrou essa afinidade, então, Ale, já começa a falar desses 4 tipos de mulheres, porque, e as mulheres que estão aqui vão, como a Lê disse, humildemente, né, que ela já esteve nesses papéis, né, e se encontra em um deles nesse momento, a gente também vai se ver um pouco nisso, né? E aí, mais para o final, a gente Uhum. faz uma relação, uma correlação com a vida profissional também. Ah, então, Ale, manda bala aí nesses Perfeito. perfis. É o que é bacana, né? A maioria da humanidade, ela foi criada, nós mulheres fomos criadas muitas vezes para exercer e ocupar esse lugar. Então, assim, dos 4, eu já ocupei 3 deles, né? Graças a Deus, um deles eu não me vi. Aí vocês vão entender aí um pouquinho, né, esse contexto, né? E aí, quais são, né, esses 4 perfis, né? Primeiro, a mulher salvadora. Segundo, a mulher vítima. Terceiro, a mulher boazinha. E quarto, a mulher mãe do marido, né? E aí, às vezes, a gente já fala, né? Só no falar, né? A gente já começa a se identificar, né? Quem aqui vai se identificando, né? Então é bacana porque a gente está muito nesse lugar, né? De aprender. E aí, quais são os impactos, né? Em todas as áreas, né? Na vida pessoal, profissional, nos relacionamentos, né? E aí eu gosto muito, né? Esse tema meu de separação é o tema, é a âncora maior, mas aí a gente fala de todas as dinâmicas que nós aqui dentro internamente fazemos com nós mesmas, né? E que aplicamos nos relacionamentos, nas relações de forma geral, né? Nos negócios, no trabalho, né? Num trabalho com equipe, nesse construir, nesse caminhar, nesse evoluir, né? Em todas as áreas. E aí, quais são, né? O que mais acontece, né? Ambas essas 4 mulheres, elas passam por um total desequilíbrio em todas essas áreas. Então, primeiro, o que elas têm em comum, todas passam por esse desequilíbrio, não tem uma harmonia em todas essas áreas. Ou foca muito aqui, ou foca muito ali, ou não consegue equilibrar, né? Um outro ponto em comum que elas têm dificilmente elas alcançam patamares mais elevados na carreira, nos negócios, na vida financeira, né? E relacional mesmo, né? Nas relações amorosas, afetivas mesmo. Então, elas têm alguns pontos assim que são cruciais para a nossa vida, né? É claro que a humanidade tem muito esse conceito de felicidade que está fora, que está nas coisas, que está quando eu alcançar, quando eu atingir, quando eu conquistar, eu vou ser feliz, né? Tudo está. E não, né? Eu acho que o grande desafio, né, a caminhada é entender que essa felicidade está aqui dentro, que esse poder está com a gente, né? E aí a gente entra nessa mulher salvadora, que eu falo que em sua maioria as mulheres. Por quê? Porque fomos criadas, né? Preparadas para ser essa salvadora. Até a sociedade tem um quê? Puxa, olha só, tem uma visão assim, a dita Mulher Maravilha, é a mulher que dá conta de tudo, que faz tudo, que caminha aqui, caminha lá, que atende o marido, que atende os filhos, que atende a casa, que trabalha, que é provedora. Então percebe só de falar tudo isso.
cansa, né? Cansa. Cansa, É a né? mulher tarefeira, É a né? mulher tarefeira, a mulher fazedora, tem vários nomes, né? Às vezes só mudam os nomes, mas ela tem esse mesmo formato. Então, e o que que é interessante? Eu gosto de ter uma cola aqui, porque às vezes eu preparo e não quero esquecer nenhum ponto. Então, assim, o que que significa essa mulher salvadora também? Salvamos sempre que assumimos a responsabilidade pelo outro, o outro, seja marido, o outro namorado, o outro parceiro de negócio, o outro faz parte da tua equipe profissional, o outro par, né, Uhum. profissional. Então, salvamos quando a gente assume a responsabilidade do outro em fazer, né? E aí, o que que é, né? Essa mulher, ela está disposta a ajudar, custe o que custar, né? O custe, né? E para quem que custa? Custa para ela, né? Então ela quer atender esse outro, ela cuida da casa, ela cuida de tudo, né? É aquela mulher heroína, né? E aí o que que é interessante, né? Ela faz o que ninguém dá conta de fazer, né? Será que tem Nossa, uma mulher salvadora aí, será que Ale? tem? Sabe aquela mulher Menina? que preenche aqui dentro o coração quando falam assim, Ou, só ela ou conhece uma consegue? amiga, né, que Conhece uma tem, né? amiga, pode ser uma amiga também, amadas, tá? E aí pode ser aquela, né, aquela mulher assim que enche o peito aqui, ó. Eu enchia muito o peito para falar assim, sabe? Nossa, só ela dá conta de fazer tudo isso. Olha como ela dá conta, Soa como um elogio, né? A gente é acaba que aceitando isso como um elogio, né, Ale? por quê? Porque a sociedade vê isso também de uma forma bacana. A gente também foi condicionada muito que a gente tem que isso, tem que aquilo outro, tem que dar conta, né? Saímos desse papel, né, feminino e assumimos esse papel masculino muito bem, diga-se de passagem, né? Então, então traz isso tudo. Então, e na verdade, o que que ela esconde, né? Tudo tem uma dor por trás relacionado, né? Já tá Todos subindo um nós. monte de eu aí. Tá subindo um monte de euzinho aí. Né? Eu. Eu, exatamente, eu estou em remissão dessa Salvador aí, né? É um trabalho constante de você estar, né? De você receber. Então é aquela mulher doadora que doa, 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 doa o tempo todo, mas ao mesmo tempo ela doa porque alimenta algo aqui dentro dela, né? Então supre uma dor aqui dentro, supre, digamos que né, um pouco de ego, um pouco desse lugar que preenche, porque na verdade, no fundo, ela oculta uma vulnerabilidade, uma fragilidade, ela oculta uma dor. É muito mais fácil, e amadas, ó, recebem com muito amor o que eu falo, porque eu vivi isso, acompanho muitas mulheres que vivem, né? E aí o processo é esse, a gente falar, né? Trazer essa dinâmica. Então é muito mais fácil ela fazer por esse outro, né? Atender a tudo e a todos, executar, fazer, do que ela olhar para aquela dor que ela traz, para aquela ferida que está na alma dela, que olhar para ela mesma, para a dor. Então, muitas vezes, seja uma dor de abandono, uma dor de rejeição, sempre está ligada a um trauma, todos nós temos. Dificilmente, né? Uhum. Não, quem não tem, todos nós temos. E aí tá Não dá pra ligado. passar ileso na vida também, né, Ale? Não, Não dá não pra passar passa. ileso, A né? gente vem Não para passa ileso. evoluir. E a gente tem que ter algo para evoluir. Então, né, eu não vou dizer em 100%, mas né, na maioria dos casos, né? Então, ela vive nessa dinâmica. É mais fácil ela ocupar o lugar do outro, fazer pelo outro, do que ela olhar para ela mesma, né? Ale, e ao longo do tempo, né? A consequência, né, da gente não ter a percepção de que somos essa mulher salvadora, né? Qual é ao longo do tempo de um Uhum, casamento ou de uma uhum, relação numa empresa. Sim, eu tenho alunas que trabalharam 20 anos na empresa e depois saíram de uma forma assim humilhante, sabe? Depois de tanto tempo. Porque, assim, tanto a separação quanto uma demissão, como um uhum. processo, Nossa. né, de relação de trabalho, é um luto que se passa quando você Uhum, leva um baque, né? Quando você se percebe numa situação que você não esperava passar. uhum. Então, assim, a minha pergunta é, ao longo do tempo, o que que acarreta para essa mulher ser tão salvadora sem estar percebendo o que é, né? Primeiro, né? Eu acho que Consequências, né? Quais são? primeiro, assim, né, nesse momento aí que algumas mulheres estão aí se identificando, né, a gente tem a certeza que a gente está fazendo o certo, Fran. A gente tem a absoluta certeza que esse é o melhor.
que sim, que eu devo ajudar esse marido, eu devo ajudar esse parceiro, esse profissional que está do meu lado, que eu tenho que dar conta desses filhos, dessa casa, tudo sozinho. Eu tenho absoluta certeza que eu estou fazendo o meu melhor e que esse é o caminho. Primeiro ponto, isso, né? Então, é inconsciente essa dinâmica. Você vem para a vida, aprende a ser assim. Você é ensinado pelos seus criadores, pelas experiências que você viveu, que é melhor você ser assim. Então, você vai desenvolvendo isso cada vez mais, né? Então, o que que acarreta muitas vezes? Primeiro, você não olhar para você, né? Não desenvolver esse amor próprio, não ocupar esse lugar no mundo. Uma mulher salvadora, ela ocupa muito esse lugar do masculino. E aí o que que você faz? Você mina toda a tua feminilidade, né? Muitas mulheres salvadoras têm uma dificuldade muito grande na vida sexual. Muitas mulheres salvadoras, às vezes, elas avançam tanto, são tão executoras, né? Que é esse link com a vida profissional, é esse perfil dominante, que domina, Dominante. que executa, que faz, que é forte, que é guerreira, né? E que muitas empresas adoram esse perfil, né? Então acarreta muitas vezes você viver atendendo uma demanda da sociedade, do outro, né? E você nunca para olhar o que é bom para você. Qual é essa falta que tem aqui dentro? Como suprir isso? Você desenvolver o que é melhor para você, porque você bate meta, você atinge o resultado, você atende essa expectativa sempre do outro, tudo que está ao teu redor. E Haja quando visto que tem mulheres que optam até por não ter filhos em função dessa carreira sim, sim, desempenhada, né? é, Então, do sucesso de uma posição, é, e que depois vem para a mentoria e diz que arrependimento, meu time passou e eu se não abre vi, mão de né? tudo, porque você Abre entende. mão de... Por quê? Porque a sociedade condicionou, olha, para você, né, se dar bem, para você alcançar qual que é o modelo? Estude, se forme, trabalhe, execute, né, seja melhor, faça tudo, rompa todos os teus limites e avance e conquiste. E a gente vem fazendo isso, né? Só que quando a gente se dá conta, você está fazendo isso por quê? Para quê? Qual é o teu anseio? O que isso nutre você, a sua alma? O que isso diz sobre você? O que você de fato gostaria de estar vivendo, né? E aí, né? Então vem N questionamentos, né? Eu digo que essa mulher salvadora, ela impacta demais. Segunda-feira eu estive falando com um médico cirurgião, especialista em doenças crônicas, né? Que é um grande amigo, né? E aí, o quanto de doença a gente somatiza ao longo do ano. É provado cientificamente que esse movimento, como eu fui workaholic, ligada no 220, né? Trabalhava 15, 16 horas. Chegou um Acho que momento, nós duas aqui já ocupamos esse sim, papel, né? O chegou um corporativo cobra momento, muito da gente ser essa mulher que executa, que domina, que é líder, que encabeça todos os projetos. sim, Eu até penso, sabe, Ale, que em algum momento ser salvadora, ela te leva a algum lugar, sim, né? Te impulsiona, né? E colocando até um pouco na carreira, eu acho que em alguns lugares que a gente precisou passar e chegar foi por conta dessa energia um pouco mais masculina, senão não teríamos passado e chegado. uhum, Mas a gente não pode perder esse time, né? E esse equilíbrio de falar, nossa, até aqui eu posso ir, até aqui uhum. não, porque eu tenho outras áreas da minha vida para serem equilibradas também. E É, muitas mulheres, elas não conseguem ter essa percepção, então elas perdem o time mesmo e elas vão uhum, no limite, né? é, Mas ultrapassam limites delas é, mesmas, né? exatamente. Por quê? Porque você faz tanto para atender a necessidade fora que chega um momento que isso não se sustenta, o teu sistema que não se sustenta. Chega, né, e a gente aplicando a sistêmica um pouco, né, isso entra em tamanho desequilíbrio, porque você precisa ser essa mulher, você precisa olhar para você, você precisa acessar esse outro lugar para você também compreender, porque daí que acontece, pensa uma salvadora num relacionamento, né? Então, na carreira, você tende a atropelar, ser um trator,
entende? Por quê? Porque você está acostumado a só avançar. Então, aquele que não avança, você já não aceita. Então, você não Tá reconhece. vendo? E uma das leis da visão sistêmica é o equilíbrio É o lugar e receber, equilíbrio. né? É, E aí essa se isso, salvadora, ela só dá, né? Ai, como eu elas, já tive nesse papel. muitas de Já tive, nós. viu, gente? Muito. A gente É, só se doa. E aí a exatamente. gente fica escassa, parece que vai ficando Uhum. vazio, porque aí você Sim, não doa, se doa, sustenta. doa. E você tem um ego tão grande, né? Em alguns casos, eu digo até no meu, assim, que a gente parece que não se permite receber do outro, Não. E aí, né? o que que é interessante? Olha, você tocou num ponto bem interessante. A salvadora, ela se ofende quando ela recebe ajuda. Porque ela fala assim, ué, calma lá. Você acredita que eu não sou capaz? É uma ofensa para ela receber Olha, ajuda. Tamanho é esse lugar que ela ocupa de eu sou doadora, né? Eu faço, você recebe. Por quê? E ela inconscientemente, amadas, ela enxerga os outros abaixo dela. Ela precisa estar nessa posição superior de vantagem em todas as áreas, praticamente todas as áreas, para ela se sentir confortável. É nesse lugar que ela se sente poderosa. É nesse lugar que ela, sabe, ocupa esse palco, sabe? que ela É, ainda não descobriu o quanto é não. gostoso sair desse É, lugar, deixar a quanto é vulnerabilidade chegar prazeroso, o e, quanto é e ver leve. como isso traz paz, né? É. Como E isso traz aí, paz pra gente. eu acho que vale a pena, né, falar um pouquinho, né, só uma fala rápida, né? O que que essa mulher, né, salvadora, ela faz com o marido, com, né, a relação. Vamos pensar que um marido que tem aí um nível mais de, mas aí as mulheres aqui usem da imaginação e apliquem para outras áreas, né? Então, um exemplo, o que que ela faz com esse marido? Ela faz, de tanto ela fazer, de tanto ela fazer, de tanto ela fazer, ela incapacita quem está perto dela, entende? E isso, sistemicamente, tem um peso muito grande, né? Então, até que ponto eu, eu faço pelo outro? Tem situações que vai de uma profundidade desde os sentimentos, desde as emoções, desde as ações, os comportamentos, até destino. Tem situações que a gente chega a mudar o destino do indivíduo, da pessoa, por ações que eu tomo por ele. Percebe? Isso tem um peso sistêmico crucial, muito grande. Isso vem essa Inclusive, aí conta. se faz sentido para vocês, dá um joinha aí, porque isso é muito Tá forte, fazendo né? sentido, amadas? Contem aqui para mim, né? Então Então é isso, compartilhei um né? pouquinho. E aí, o que que é o caminho, né? O que que é o mais importante, né? É você perceber o porquê que você age assim, o que você alimenta, do que você está fugindo, na verdade, né? Por que é tão difícil de você começar a olhar para um sonho que você tinha de infância, para uma área que você desejava? Quantas pessoas a gente vê aí, ó, seguiu esse protocolo da sociedade, faça essa faculdade porque essa faculdade dá dinheiro. Segue, você mais do que ninguém sabe, né? Lida com Falo isso. muito disso aqui porque a gente É. não tem uma vocação apenas, né? E aí Uhum. essa sociedade ela traz uma crença de que a gente, a partir do momento que escolheu ser engenheira, tem que ser engenheira para o resto da Pro resto da vida. vida, não, Meu áudio não. está muito baixo, vou melhorar aqui, vou chegar até mais perto aqui. Ah, E aí as pessoas acham que porque eu escolhi, eu tenho que ser isso pro resto da vida. E aí vem, né, dessa sociedade que a gente tem de um script, né, para uhum. viver um script. Então, É, tem que be- é, quebrar, né, isso. o bastão dessa felicidade tem que estar nas nossas mãos. Toda vez que eu olho para o outro, né, e faço. Oi, Erika, querida, Carlinha, Elza, quanta Meu coisa. som estava baixo, eu me aproximei aqui um pouquinho Mas eu do estava te celular. ouvindo bem aqui, né? Tava, Acho que agora tá bom. tá melhor ainda. Então, assim, perceber esses pontos cegos, né? E chegar, eu acho que a gente vai falar muito disso também no final, né? Mas eu acho que qual que é o caminho para tudo isso, né, Fran? Você trabalha muito com isso, eu trabalho, tem a ver com autoconhecimento, quando a gente não se autoconhece. E aí, antigamente, né, eu falava assim, que negócio é esse, né? Gente, né? Precisou eu viver 18 anos de uma relação, né?
E aí eu não falo assim, deu certo o tempo que tinha que dar, né? Mas precisou, né, chegar no momento de vida, né? Quem casa aqui para se separar? Ninguém. Então, né, Ninguém. a gente casa para permanecer E é casada, tão para ser feliz. importante você trazer isso, né, assim, no seu trabalho e nos estudos que você faz e poder compartilhar isso com outras mulheres, porque nem sempre a separação é a solução, né? Se você se Nem percebe sempre. antes, né? Se você Nossa, percebe antes que isso pode estar acontecendo e você é, está sendo aquela mulher que está num lugar errado, com comportamento errado, uhum. né? Quantas coisas a gente não pode fazer para melhorar Sem e dúvida, não super a chegar favor. no ponto. A É, gente nunca passa o que a gente não deve passar, né? Eu compartilho é. muito também nas minhas mentorias, assim, as quedas que eu tive na minha carreira, as quebradas de cara que eu tive, né? Os acertos, os erros, então, né? A minha desconexão com a minha vida profissional em algum momento, a minha reconstrução, eu compartilho muito isso. E eu tenho Uhum. certeza, Lê, que você também passou por esse processo, Sim, porque tinha um propósito maior de você sem depois compartilhar dúvida. isso. É. Né? Eu Então, eu falo, acredito muito nisso, é, porque a sua fala, o que você traz, né? O que nós duas, né, falamos muito dessa questão de se conhecer, até porque a gente passou por processo de autoconhecimento e ainda passamos, porque ele não tem fim, né? Então a gente está sempre em busca de novas metodologias, estudos e tudo mais, para que a gente aplique na gente e a gente também se sinta melhor para poder compartilhar com outras pessoas. Sei que você faz isso também. Então, assim, muitas mulheres hoje já vão sair daqui só, né? Isso que você falou só da mulher salvadora, né? Se e ainda falei, percebendo, ó, né? minimamente, hein? É uma live para Minimamente. cada uma delas, né? Então, falei. Então, o caminho é sempre o autoconhecimento e o desenvolver-se, né? Quando você começa a se autoconhecer, começa a se desenvolver, puxa, esse bastão tá na tua mão, ninguém te para, nada mais, né, te barra, né? Então, acho que é muito bacana. E aí eu vou entrar aqui na mulher vítima, né, pra gente, né, trazer. Agora, as outras são um pouquinho mais rápidas, aí eu fiz um, né? A A mulher, Salvadora é mais, o que que acontece? Tanto a mulher você fala salvadora, que ela é mais densa, né? A é, explicação sobre a mulher tem salvadora ela é muitas, mais densa, é, porque a maioria das mulheres estão nesse a papel, né? maioria, a vítima já é uma minoria das mulheres, e nós mulheres aprendemos muito a ser, né, essas, né, fazedoras, né? É mais incomum a gente lidar, né, enfim. E aí o que que é bacana saber, né, que tanto a mulher salvadora quanto a mulher vítima, elas fazem parte da psicologia humana, do mapeamento da codependência, da dependência emocional. Então a gente chama de triângulo de Karpman, que é a mulher salvadora, a mulher vítima e a mulher como um homem, tá? Eu tô colocando mulher porque eu sei que a maioria aqui é mulher, estamos, né, a princípio em meio a mulheres. Me perdoe se tiver algum homem aqui que vá assistir, mas também aplica-se. Tem alguns homens estudiosos das mulheres que sempre estão nas nossas lives, né? Então, assim, Já entrou alguns aqui. então é uma dinâmica, né, onde há uma salvadora, uma vítima e uma agressora, uma algoz, né? Nós, quando a gente tem essa dinâmica da codependência, o que é comum boa parte da humanidade, tá? Por quê? Porque a gente vem a partir de dores, então você vem querendo depender de alguém, de algo, por alguma dor. E aí, o que que é mais comum? 80% do tempo eu ocupo um papel, ou salvador ou vítima. Mais difícil o agressor, é mais comum no homem, esse aqui é agressor. Então, só existe uma salvadora porque existe uma vítima, entende? Uma retroalimenta a outra. Lembra que a salvadora faz, faz, faz? Por quê? Porque esse título de salvador alimenta ela, uma dor, da mesma forma a vítima, né? Só existe a salvadora porque tem uma vítima A aqui, ó. vítima, Cuida. ela procura, né? Ela É, procura um salvador, né? Mais ou exatamente. Ela menos isso? sempre vai procurar, né, um salvador. E aí o que que acontece, né? Ela precisa de alguém para fazer por ela. O Salvador está lá para fazer, né? Então ela procura alguém para fazer para ela. Ela tem dificuldade de se responsabilizar pela própria vida. Ela sempre está ferida, machucada, magoada, triste, raivosa, né? Então ela culpa, ela está sempre se vitimizando, ela culpa o mundo, todos ao redor por
pelo contexto dela, pelo que ela vive. Então ela culpa o pai, culpa a mãe, culpa os irmãos, culpa a sociedade, culpa a economia, culpa os políticos, culpa tudo, né? Então ela é pequena, ela se sente incapaz de tomar conta dela mesma, percebe? Então ela precisa ser salva, ela precisa ser orientada, ela precisa ser cuidada por alguém. Então ela se coloca sempre numa posição de chamar atenção, né? Então ela literalmente ela representa a nossa criança ferida, né? Então e aí o que que é bacana? Ela realmente não só representa, ela se comporta como uma criança. Então todos esses comportamentos que eu relatei aqui, não foram todos, mas né, alguns deles não é uma criança, não é assim que uma criança não precisa ser cuidada, ser direcionada, ser atendida, a gente não precisa fazer pela criança, por tudo. É dito uma criança, aí é por isso que a gente Ale, eu trabalha. queria colocar um pouquinho essa mulher vítima aí dentro da vida Isso. profissional, né? Aham. Vamos colocar um pouquinho ela, vamos ver se as mulheres se reconhecem Primeiro, nisso. ela não. Fale você, que eu acho que você vai ter bastante elementos aí, depois eu complemento. Eu vejo da seguinte forma, né? Ela se acostumou com o processo de vitimização. Dentro da mentoria eu falo muito sobre o poder da nossa mente, a neurociência, os estudos que traz, que mostram o quanto a gente ainda usa o cérebro reptiliano, que é o da sobrevivência, a parte Uhum, que é mais antiga do nosso cérebro, né? Então a gente traz isso da ancestralidade, esse medo de tudo, medo do mundo, medo de mudança, medo do escuro, né? Então, é o uhum. medo da criança, a ansiedade. E aí, esse papel da mulher vítima, tanto dentro do casamento quanto dentro de uma relação de trabalho, ela, vamos colocá-la dentro de uma relação profissional, né? Sim. Ela acha que a empresa sempre tem que ser a salvadora dela, né? A Aham. empresa tem que dar plano de carreira, O a chefe empresa que é tem que ruim, o o líder que é chefe dela que é ruim, os ruim, ela não tem parceiros oportunidade de que não. crescimento, ela não tem os benefícios que ela gostaria, então se ela acha que ela tem que fazer o treinamento, é a empresa que tem que pagar, né? Então ela está sempre na vitimização e ela Uhum, não busca o próprio desenvolvimento profissional, né? Então, uhum. só para a gente mudar o É, cenário, para a gente ver como isso impacta, né, dentro das relações como um todo, né? A gente está exato. trazendo esses dois olhares aí para dentro do casamento e da vida profissional. E aí Uhum. essa mulher vítima, quando ela está num processo de não tá com um casamento legal, ela quer sair dessa relação e ela é vítima e aí ela pensa o quê, né? Eu fico imaginando Dificilmente ela comigo. sai, sabe? Muito É triste. difícil É ela sair doloroso porque isso. ela tem uma dependência Uhum. financeira, emocional e ela não consegue construir planos de mudança, plano para carreira. Às vezes, mulheres que já deixaram a vida profissional por conta dos filhos e da casa e nunca conseguem Já abriram retomar. mão E da aí, vida, né? e aí estão naquele relacionamento, né, até abusivo mesmo do É. casamento, mas como eu vou sair se eu não retomei minha atividade profissional, né? Eu digo que tem um caminho só, Fran, e você vai validar isso para mim, é buscando ajuda. Né? Eu não estou falando aqui porque nós duas aqui trabalhamos nessa área, mas é porque realmente não tem como ela abrir a mente, não tem como ela perceber o poder que está dentro dela, o quanto ela é capaz, o quanto ela é forte, encontrar essa fortaleza que está dentro dela, se não for num processo onde vá abrindo sinapses neurais, que é o que você faz no teu treinamento, é o que eu faço. Então é muito disso, Fran. E você falou a questão da ajuda, né? Até você falou, não é nem porque a gente trabalha ajudando essas mulheres que a gente está aqui contribuindo, né? A live ela serve para isso, para despertar nas pessoas e elas entenderem que tem caminho para buscar essa ajuda. Então, assim, essa mulher que está dentro do casamento, numa relação conflituosa, né? Às vezes com 20, como você, né? 18, 21 anos de casada. Então, assim, eu fico pensando que as mulheres precisam entender que a ajuda, né, ela é tão importante porque, olha, semana passada, por exemplo, eu fiz uma live aqui com a Ana Viúde, que é educadora financeira. Então, né, se eu tenho vontade de sair de uma relação, voltar para o mercado de trabalho, cuidar da minha própria vida, mas tem a questão do dinheiro. Então, tem uma mulher que ajuda a outra a cuidar do dinheiro, se Sim, planejar financeiramente.
Tem uma mulher que me ajuda a passar pela situação da separação, para eu me entender qual é o sentimento que eu estou tendo. Tem mulher que me ajuda a construir um caminho profissional com um pouco mais de assertividade. Então, gente, a ajuda está aí, É. né? As E o pessoas mais vão entender. importante, sabe, Fran, desculpa te interrompendo. O mais importante, né, a nossa geração, né, as informações não estavam aí pronta à disposição como tem hoje. A nossa geração, nós fomos condicionadas, né? Então, o que que eu digo? Para mim, a separação foi o maior ponto de partida de transformação para minha vida. Eu vivi, trabalhei, sempre exerci grandes cargos, sempre, né, sempre tive em posições de alta gestão, mas eu era condicionada, eu era limitada dentro daquela, né, dentro daquele conhecimento, daquela, né, magnitude que eu exercia, mas eu era limitada totalmente. E a separação foi aquele, né, aquela dor imensa, né? Por mais que eu tomei a decisão da separação, foi a decisão mais dolorosa que eu tomei na minha vida. E foi um processo árduo, longo, para superar tudo isso, para se reconstruir, né? Para chegar, né, a gente ocupar esse lugar que a gente ocupa hoje. Então, tem muito disso, Fran. Tem muito disso. Então, é fundamental, assim, o que que acontece, assim, também para fechar essa, essa vítima, ela dificilmente tem esse êxito profissional, porque ela está, né, condicionada a todos esses medos, né? Eu estava como eu estava condicionada. E aí é essa caminhada, né, para esse autoconhecimento, né? E aí eu acho que a gente pega um gancho da mulher boazinha, né, pra gente, senão a gente não vai conseguir, né? Bora. Né, a Vamos mulher sim, tem boazinha 20 minutos ainda. então vou acelerar aqui, Fran. E aí quem quiser colocar pergunta também, fique à vontade aqui, né? Gente, A, começa a interagir, aproveita a lei. A mulher boazinha, Fran, ela vem da síndrome, ela é uma síndrome, né? Ela é uma síndrome baseada também naquele livro, né? Toda a tese científica dela, aquele livro A Mulher Boazinha, da doutora Harriet Braker. Então é fantástico aquele livro, já no primeiro capítulo você tem ali um teste que você fala, uau, eu sou uma mulher boazinha muitas vezes, né? Então muitas mulheres se conectam muito. Oi, Keila, amada, querida. Então, essa mulher boazinha, não digo que não é uma patologia, mas é uma síndrome. Ela pode desenvolver aí desencadear uma série de doenças, né, emocionais. E aí, o que que é interessante? A mulher boazinha, ela tem uma compulsividade em agradar, né? E aí, se a gente olha para o contexto profissional, pensa só, então é uma compulsividade por agradar, né? Também ela parece um pouco com a mulher salvadora, né? Só que, como que eu posso dizer? Ela não consegue falar não, ela tem um grande desafio de atender a expectativa do outro. Então, o que o outro pensa sobre ela é a opinião dela, vira opinião. Então, o que você acha de mim, Fran, é a minha opinião. Então, se você não me acha legal, se você não me acha profissional, se você não me acha bonita, se você não me acha Ela capaz, toma como verdade dela, ela né? toma como verdade dela. Então, é muito triste. Então, ela nunca se acha suficiente, porque ela está ali sempre. Então, a opinião do outro é tudo para ela. E aí gera um movimento, uma ansiedade tremenda dentro dela. Por quê? Porque ela está ali sempre para atender a expectativa do outro. E aí é um movimento doloroso demais você viver para atender a expectativa do outro. E aí se a gente E leva. normalmente é um perfil de mulher que, se a gente for olhar o cenário profissional, ela se arrisca pouco. Ela não Uhum, tem crescimento profissional, ela não busca porque ela tem medo de errar e ser julgada, né? exatamente. Diferente da mulher salvadora dentro da profissão, ela Uhum. vai, ela é destemida, se der Ela errado, não ela se quebra a cara, importa com ela o que você começa de pensa. novo, ela não tá nem aí com o que o outro pensa, porque ela tem a Uhum, dominância, né? A mulher boazinha não, né? Ela se preocupa com o que o outro fala dela, então ela se arrisca pouco, né? uhum. Porque ela tem medo do que a sociedade vai falar, do que
né, o parceiro vai falar, do que as pessoas dentro da empresa que ela trabalha vão falar dela, se der alguma coisa errada. E Então, isso aí, permite a vulnerabilidade também, né? exatamente. Aí o que que ela está preocupada? Porque aí ela não vai. Então a gente entra aqui numa discussão, você tem a tua opinião, né? Numa troca de informações, né? Nem discussão. Mas aí, numa questão profissional, você precisa se posicionar. Você precisa dar opinião. Então, se ela dá a opinião dela, dificilmente ela dá. Ela está ouvindo mais o do outro. E aí ela tem que entrar em contradição, ela não entra. Então, assim, Não é? competitividade profissional não existe para a mulher boazinha. Por quê? Porque ela vai te desagradar, você vai ficar chateado com ela, ela vai perder. Então, ela negocia essa imagem que ela tem, E entende? muitas vezes o nosso processo de tomada de decisão, como foi a sua na sua separação, como foi a minha quando eu decidi largar uma carreira e começar outra, né? Porque eu venho do histórico de Uhum. duas, três transições de carreira. É, né, assim, quando você é muito boazinha e quer agradar todo mundo, você não tem poder de decisão, Uhum. tem medo de tomar decisão. A última coisa que você faz é se posicionar, né? Então você sempre fica nessa retaguarda, né? E aí, bem, a gente vem de uma sociedade que gosta de ser gentil, generosa, né? Somos sociáveis, né? Mas até que ponto? Qual é o limite, né? Então, o limite é aquele momento que você deixa de ser você mesma, em função de atender essa expectativa do outro. Você deixa de ver a essência, o que eu gosto. Então, é do tipo de pessoa que, eu não gosto de mamão, mas se uma pessoa vem aqui e me oferece o mamão, eu vou comer para agradar. Então, percebe? Não existe você nesse movimento. E isso é muito prejudicial. Então, na carreira profissional, é extremamente desafiadora, né? Então, ela tem essa dificuldade de dizer não, de se posicionar, né? Então, é um movimento muito nocivo para o E sistema até emocional. desviar, né? Porque ela embute a criatividade, ela Sim. tá ali do lado direito do nosso cérebro, né? É o Uhum, lado mais aventureiro. As mulheres uhum. têm muita sensibilidade e criatividade, mas aí esse comportamento meio que achata isso, né? Meio que Ah, segura não. isso. E Exato. aí ela não cria um projeto novo, ela não se Uhum. destaca na empresa que ela trabalha, ela não vai para frente com o negócio dela, fica sempre amador porque ela não consegue, né, trazer criatividade, porque É, será que eu vou agradar? Será que o cliente vai gostar? Será que né? Você sempre vai deixar os outros se aparecerem, prevalecerem, ganharem, né, se mostrarem, e você vai estar sempre naquela posição muito assim de agradar. Então, vamos dizer aí que em algumas situações puxar o saco, tal, né? A gente às vezes vai para esse caminho, né? E E aí não que isso não gere um sofrimento, né, é Lê? um Porque por sofrimento dentro muito ela quer grande. tudo isso, né? Ela É, quer ser reconhecida, ela, ela quer que o marido preste atenção no crescimento profissional dela, ela quer que o chefe dela preste atenção, né, ela quer se destacar, mas ela não consegue. uhum. Ela quer esse reconhecimento, né? E ela não atinge. Então, no próprio livro, na própria pesquisa, né, dessa é uma PhD, ela fala que a mulher boazinha ela é empacada, né? E aí a gente tem às vezes alguma dinâmica onde eu abro mão tudo em função do outro, mas eu também tenho um movimento muito grande, né? A gente vai falar já da mãe do marido. Então, às vezes a gente Tem mulher entra, boazinha aí na mistura um live? pouco. Levanta a mão aí, quem se sentiu um pouco boazinha demais aí. É, A gente tem que ir se reconhecendo, né? Eu acho que a gente tem uma misturinha de cada uma, né, Lê? E alguns exatamente, né? mais, Então, alguns, alguns comportamentos mais que os outros, um né? Eu acho que é muito comportamento que é importante a gente comum, se olhar. um comportamento que é comum, que é doloroso, que, né, que eu, né, acolho muito isso, é aquele tipo, né, a mulher, esses tempos atrás eu estava atendendo uma mulher e ela sempre falava, que ela fala, mas como que era a expressão dela? Mas eu não consigo mesmo, eu não sei fazer isso mesmo, acho que ela usava um termo, Conformada, né? Se é, conforma não, com ela, aquilo, ela né? tira sarro dela mesma. Então, olha só a dinâmica, ela se denigre e ela ri disso. O riso, muitas vezes, no Isso. final da fala, ela vem para esconder algo. Então, é melhor eu rir de algo tão triste
porque daí eu deixo isso mais confortável. Então, é aquelas situações onde a gente faz ter uma concepção negativa da gente mesmo, né? De nós mesmas. E aí é quando você faz aquelas piadinhas destrutivas. Ai, mas eu sou burra mesmo, não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso, nada disso dá certo. E aí você conta quantos mil vezes você conta essa história para você, né? Então tem muito disso, de você se coloca sempre numa posição inferior a tudo. E, na verdade, ninguém quer exercer esse lugar, né? Esse lugar é doloroso demais, né? Então é E a bem isso. última mulher, Alê? E eu pulei um Vamos monte de ver quem. coisa aqui. Vamos lá. E a última mulher é a mulher mãe do marido. Depois a gente volta, sobrando um Ah, tempinho, a claro, gente volta um com pouquinho, certeza. né? Esse ponto ali da mulher boazinha tem uns pontos bem legais. E aí, o que que é essa mãe do marido, né? Eu digo que nesse contexto, a mulher tem vários comportamentos aí, né? Sabe que tipo de mulher que. Eu vou falar muito, porque daí é a mulher mãe do marido, a gente tá numa dinâmica de relacionamento, aí a gente vai para isso, mas aí você, né, ela vai ser quase que uma salvadora lá num outro lugar, dentro de casa, né? Então é aquele tipo de mulher, né? Vou lendo aqui para eu não deixar nenhum ponto, porque é até interessante. É aquele tipo de mulher que fica lembrando o marido, né? A respeito de todas as atividades dele, a hora, puxa, já está no horário, você não fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. É aquela mulher que não confia que o marido assuma certas responsabilidades. É aquela mulher que corrige esse marido o tempo todo. Mas, né? Aqui, ó, assim, assim, assado, daquele jeito, você não fez isso, você esqueceu disso, você isso. Aquele marido está condicionado, quase que roboticamente, né, a seguir essa orientação dessa mulher, né? E aí ela corrige ele o tempo todo, ela chama a atenção dele o tempo todo, né? Ela tem cuidados excessivos com ele, ela dá tudo na mão, ela reforça. Levou o casaco, pegou o guarda-chuva, pegou isso, vai chover, Tomou um faz isso, remédio. tomou remédio. Não, aí ele adoeceu, deu um espirrou, sabe, Fran? Espirrou, já vai lá, pega um chazinho, pega um remédio, mas assim, ó, a título de bronca, tá? Aqui, toma aqui, dá quase na boca. Não te falei que você tinha que ter pego o casaco, não te falei que você dormiu descoberto, você tinha que ter colocado um pijama. Percebe? É uma mãe. Para quem a gente tem esse comportamento? Para os filhos, né? Filhos. E aí, amadas, é muito interessante isso, porque sistemicamente eu entendo que esse é o maior impacto, né? Uma mulher que se coloca numa posição de mãe do marido, onde que esse marido está? Aqui embaixo. Então, ela já infringiu a lei da ordem, a lei do equilíbrio, né? Ela já infringiu as três leis na lei do amor, né? Então, se essa mulher não olha para esse marido aqui, ó, de igual para igual, de homem, de inspirador, com admiração, com respeito, né, de igual para igual, né? E ela se coloca nessa posição, essa mulher, sim, mãe do marido, ela incapacita Olha, demais esse marido. e esse comportamento dessa mulher, que acaba, né, sendo mãe do marido, ela tem problemas em relação na parte sexual, né? Muito. Porque eu É a já que vi mais você tem. falando isso num vídeo e eu achei muito legal o seu vídeo. Exatamente, né? Primeiro que ela toma todas as decisões. Por quê? Porque ela faz melhor. Ela é a mãe, né? Se você olhar para um filho e uma mãe, quem sabe fazer? Quem sabe tudo? A mãe sabe. A mãe tá ali nesse papel de educadora, de orientadora, né? E aí é bem isso. Então, dentro de uma relação, primeiro que quase que não se faz, né? Porque você coage tanto esse marido fica tão restrito, né? Você incapacita ele, você coloca ele num lugar pequeno demais diante de você, dessa grandeza, né? E aí não tende a fluir. Então, dificilmente, mapeando assim, muitas mulheres, muitas pesquisas, dificilmente existe uma harmonia na relação sexual do casal, né? Existe, né, um passeio, um encontro, uma noite, existe momentos, né, onde eles investem nesses encontros amorosos no dia a dia, isso às vezes nem é exposto perto dos filhos, então tem aí um grande impacto, né, muito grande, né? Então isso merece muito assim reflexão desse papel. Que papel que eu estou exercendo? Eu sou mulher, então a mulher tem que estar Eu nesse sou mãe.
ou é Ou eu sou mãe. mãe, né? Então, uma coisa assim que eu falo assim que é muito pesado, doloroso, assim, sabe, de ouvir, me impactou muito quando eu ouvi, porque também, imagina se eu não ocupava esse papel, né, esse lugar, né? E aí, vocês imaginam, então essa mulher ocupa tão bem essa figura de mãe que inconscientemente, como é que esse marido deita ou tem relação sexual com uma mulher que ocupa tão bem o lugar da mãe dele? Há um desequilíbrio Uau! muito grande aí, entende? E aí, seguramente, essa mulher mãe não é uma mulher para fluir, né, na relação Uhum. sexual, para que essa vida sexual se desenvolva, né, e torne prazerosa, gostosa, se intensifique, namorem, né? Dificilmente, Fran. É verdade. E só tentando colocar essa mulher mãe, né, do marido para a vida profissional, normalmente são mulheres líderes que não delegam as atividades, é centralizadora, dá Perfeito. tudo na mão da sua equipe, né? Não deixa a Uhum. equipe fluir, Se desenvolver, não delega, não deixa a equipe se desenvolver, porque é ela que manda, ela que decide, ela que faz tudo, né? ela E nem aí ouve. ela tem muitos, ela nem ouve a equipe, ela não compartilha as estratégias com a equipe, Ela tá e aí certa ela o tempo centraliza, todo. né? Tá Ela certo o tem tempo razão todo. o tempo todo. A decisão dele é a E, decisão e final. algumas, Ale, vêm para o processo de executive coaching comigo e ainda fala assim: ah, lá na fábrica eu tenho um monte de filhinhos. Elas verbalizam É isso, comum. acredita? É É, muito como elas verbalizam, são aham, meus filhinhos. Ah, na minha equipe eu tenho 15 filhinhos. Tipo assim, como crianças assim? Porque a quase, né? mãe são minhas crianças, São né? minhas crianças. E Puxa, os preciso estar estagiários de são os olho. meus bebês, né? Os É, estagiários são os meus bebês. Eu ouço muito isso, exatamente, também. né? E é muito interessante porque delas, né? Nossa, preciso estar fazendo, olhando, supervisionando, preciso estar o tempo todo monitorando, porque não fazem nada direito. De quem que é essa fala? É de mãe, é a gente falando com as crianças, né, em casa, né? A ler quanta coisa, a gente só tem Ah, 4 minutos. Poxa vida. ó, eu acho assim, o que é bacana, né? Acho que a gente, para fechar, assim, Fran, puxa, Ali, agora me identifiquei, e agora o que eu faço? É essa caminhada desse autoconhecimento, de buscar Sim, ajuda, de buscar se desenvolver, se conhecer, todo tempo é tempo. Eu vivi 30 e 37 anos, né? 36 anos nesse mundo Matrix, nesse universo paralelo que eu digo cega, com 1000 vendas aqui, com a certeza absoluta que eu estava fazendo tudo certo. E aí eu perdi muito, amadas, eu perdi muito. Ganhei muito, eu entendo e acredito que eu tinha que viver tudo isso. Honro tudo, tanta dor que eu vivi. Honro tudo isso. E respeito muito, eu precisava de tudo isso para fazer todo o movimento para chegar e até aqui, né? para chegar aqui. Então, assim, Fran, Que o lindo. caminho é isso, né? Então, assim, primeira coisa, né, última coisa, né? Agradecer demais, assim, esse teu espaço, agradecer todas as pessoas que estiveram aqui, que estão aqui, Ai, foi que vão lindo. assistir. Ó, a Rubia tá Gratidão dizendo que tá amando. por essas Depois você vai amadas. lá no perfil Tem dela, viu, solução, Nubia? tem Tem caminho. várias lives lá, muito legais, vários temas diante da visão sistêmica que ajuda muito. Eu mesma Da tô lá psicologia, assistindo. eu uno várias ciências e é o que possibilita a gente poder, né, se desenvolver mais rápido. Eu queria comentar aqui com as mulheres, né, as convidadas da lei, as minhas convidadas também, que aqui a gente está fazendo um esquenta para começar o desafio da carreira 360 graus. O link está na bio do meu Instagram. Quem quiser, né, participar dos 3 dias gratuitos, autoconhecimento. Tem aluna minha aqui, ó, dizendo que nós somos maravilhosas. A gente está aqui juntas, né, para ajudar outras mulheres. E o desafio começa no dia 23, 24 e 25 de agosto. E a gente, na verdade, 25, 26, 27 de agosto. O link está lá na bio para você se cadastrar e vir participar. São 3 noites, 3 aulas gratuitas para falar de autoconhecimento e carreira. E a Lê vai ficar aí junto com a gente também. Mandem direct. A gente começa a seguir a Lê. Um trabalho lindo, maravilhoso com mulheres. Quem sentir no coração de interagir com ela e vir participar da jornada que vai acontecer na outra semana seguinte, faz a inscrição
e vem porque vai ser muito lindo. Ale, obrigada, gratidão por falar com as minhas Imagina. seguidoras, E gratidão pelas suas convidadas também. eu acho que só um recado final, né, para quem está assistindo ou vai assistir. Se tem uma coisa que, assim, eu sempre indico para você fazer, invista em você. Invista nesses processos, né? Tá aí a Fran com essa mentoria riquíssima, maravilhosa, com muita entrega. Então, invista em vocês. A minha vida mudou totalmente, porque eu comecei e falei, agora eu vou investir em mim, né? Então, acho que Agora é minha esse, vez, né? agora é minha vez, essa A decisão gente é a melhor precisa decisão, trazer isso para a vida, né? Agora é a minha vez de me cuidar, de me sem olhar, de dúvida. encontrar meu Se caminho. coloque em primeiro lugar, isso não é egoísmo, é sabedoria. Uma mulher que ocupa esse lugar, ela é uma melhor mãe, ela é uma melhor esposa, ela é uma melhor profissional, ela é uma melhor empresária, ela é melhor em tudo, porque a gente ocupa o nosso lugar, na Olha, a Núbia essência. está dizendo que a gente abriu a visão dela. Ai, que delícia, Núbia. A Ai, que live é coisa para isso, é para boa! despertar mesmo, viu? Núbia, um beijo no Delícia. teu Que coração. bônus tempo. Ale, Olá, a gratidão Érica mais lá, uma vez, querida, hein? falou. Um beijo em Obrigada. todas O aqui, Instagram vai tá, derrubar a gente? gente. Beijo, Gratidão. beijo. Beijo. Tchau, tchau, Até. Ale. Fica com Tchau, Deus. tchau.